Fala, meu povo, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Essa é a nossa última aula de 2020, principalmente para a galera que não ficar de recuperação, né? Tem uma galera aí que vai passar direto, graças a Deus. Mas para a galera que ficar de recuperação, nós teremos outras aulas aí. Eu espero que vocês não estejam nesse barco, tá bom? Mas se tiver, eu terei todo o prazer e toda a honra de ministrar essas aulas de recuperação para que a gente possa fechar esse ano 2020, tá? Então, eu queria desde já desejar a vocês uma tarde abençoada, uma tarde que vocês possam ter principalmente força e disposição para vencer essa reta final aí que a gente tem deste ano letivo, tá bom? Então, galera, como vocês podem ver, a gente está tendo hoje aqui a nossa aula gravada, né, pelo celular. Eu não estou conseguindo mais, graças a Deus que foi agora, né? Claro, tivemos alguns problemas parecidos ao longo do ano, mas dessa vez meu notezinho aqui não sustenta mais o OBS, que era o programa por onde eu fazia as gravações. E como só tínhamos mais hoje, eu resolvi fazer aqui pelo celular mesmo para poder disponibilizar esse material de vocês, né? Já falei até com o nosso querido Kilion, ou como ele auto se proclamou, que o lindo, né? Para dar uma formatada aqui no Note, apagar algumas coisas supérfluas e deixar ele prontinho para 2021. Vai lá que a gente precisa, né? E basicamente eu não quero me desfazer do meu queridinho notebook nesse momento, tá bom? Mas deixando essa parte técnica do lado, né? Como vocês podem observar, eu deixei aqui no canto, onde geralmente eu apareço, o QR Code, que vai dar direito para vocês baixarem essa imagem que a gente vai trabalhar aqui. Basicamente a gente está finalizando o conteúdo que foi proposto, né? Uma fala sobre a questão territorial e os conflitos que ocorrem no continente africano. E coloquem aí nos comentários a frequência de vocês. A gente está também nessa semana fazendo, né, as notas qualitativas. E eu gosto muito de dar a minha opinião sempre baseada nessa frequência. De quem vem, mas principalmente de quem fica participando das aulas ao vivo que nós ministramos, tá bom? Então, galera, no mais, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pelo zap que eu vou estar à disposição aqui em ajudá-los, tá? A gente não vai conseguir fazer, como já aconteceu em aulas anteriores, esse acompanhamento ao vivo, mas a gente está sempre por aqui. O pessoal, uma vez por outra, manda algum questionamento e a gente vai estar aqui à disposição e ajudá-los, tá bom? Então baixa aí o QR Code para ter acesso à imagem, deixa os comentários no vídeo com a frequência de vocês e se tiverem alguma dúvida, manda um zap para mim que eu tiro para vocês aqui de imediato. Claro, se eu souber também, mas eu acredito que eu vou saber, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo para que ele não fique muito longo, né? E a gente possa aí aproveitar a nossa aula, beleza? Então, vamos lá. Bem, galera, a nossa aula de hoje é uma fala sobre o território, né, do continente africano. E nós também iremos destacar alguns conflitos que são comuns no continente. A gente já fez algumas considerações sobre esses conflitos na Europa, alguns desses conflitos no Oriente Médio, alguns deles aqui na América e agora a gente está vendo sobre o continente africano, tá? Então vou só tirar aqui essa bolinha daqui para não nos atrapalhar. Então o que acontece, galera, ó? O continente africano, ele tem, claro, as suas peculiaridades, ele tem as suas características, mas muitas vezes as causas dos conflitos, eles são semelhantes ao que acontece em outras regiões do planeta, tá? Então, como eu ia falando, ou como a gente já falou em outros momentos, ó, no caso específico aqui da África, deixa eu só deixar aqui mais fininho, né? Os conflitos, eles perpassam o processo de colonização e independência do continente, né? Então, diferente de outras regiões que a gente conversou, esses conflitos, eles perpassam, ou seja, eles vão além,
né, de uma briga colonial ou de uma briga pelo processo de independência do continente, tá? Os principais embates comuns no continente, ele está ligado principalmente à ordem étnica, né, à origem daqueles povos que se encontram em determinadas áreas, pelas disputas territoriais e também por disputas religiosas, tá? Esses embates, né, eles são motivados principalmente por uma disputa territorial, como eu já falava no início, pelos golpes de Estado, né, que muitas vezes acontecem por parte dos militares para tirar, né, os líderes que estão no poder. Esses golpes geralmente eles criam crises políticas. Outro ponto também muito importante da gente destacar são as rivalidades tribais, que a gente vai até falar um pouco mais na frente, mas existe assim uma questão muito forte, né, de briga, de conflito, de disputa por uma questão étnica, né, por uma questão dessas pessoas elas não se identificarem culturalmente com outras tribos, tá? Elas, como eu ia falando, né, também são motivadas por questões étnicas ou religiosas, só para reforçar o texto anterior, tá? Outras causas também é por conta da disputa por água e recursos minerais, e também é muitas vezes causada pela a forte presença da pobreza e da miséria no continente. Então esses são alguns dos pontos que a gente precisa considerar que acabam gerando conflitos dentro do continente africano. Mas vocês percebem que a ideia geral, ela se baseia realmente numa questão étnica, numa questão territorial e também religiosa, né? São provenientes, no caso essas questões que a gente acabou de destacar, né? Elas são provenientes do processo de colonização do continente, daquele período da Guerra Fria, né? Aquela disputa entre socialismo e capitalismo, da intervenção de terceiros, no caso de outros países que acabam intervindo na geopolítica do continente, e também de eleições conturbadas, né? Então, basicamente aqui a gente tem que analisar nessa linha de raciocínio, que ela de certa forma, né, todo esse movimento, digamos assim, que acontece na África, ela se dá exatamente em cima de interferências, e muitas vezes essas interferências elas estão voltadas aos aspectos políticos, né? Porque muitos países eles acabam interferindo para obterem algumas vantagens dentro da situação política dos países em questão, que compõem o continente africano, tá? Aqui a gente vai ver alguns conflitos que acontecem no continente, que a gente poderia dar um destaque maior, né? Então, os principais conflitos na África acontecem em alguns países específicos, como, por exemplo, no Sudão e no Sudão do Sul, na Nigéria, em Ruanda, em Mali, em Burundi, na República Democrática do Congo e na Angola. Isso não quer dizer, galera, que basicamente só são esses países que passam por conflitos. Mas a gente poderia dizer aqui que esses países são que apresentam um nível de tensão mais elevado, né? E aí, para a gente explorar um pouco, eu escolhi 2 conflitos, levando em consideração principalmente o nível de tensão e também aqueles que eu acredito que vocês conhecem, até mesmo por nome, né, ou por trabalhos que vocês já realizaram, tá? Então eu puxei aqui sobre a Angola, essa guerra civil, né, que a Angola vive na atualidade, claro, com um nível de tensão mais baixo. Ele foi iniciado no processo pós-independência do país. O conflito ele durou praticamente 3 décadas. Ele vai de 1975 até 2002 e que foi apaziguado, nós podemos dizer assim. Ele não foi 100% resolvido, mas ele foi apaziguado devido a alguns acordos de paz, né, que foram realizados entre os líderes do país, tá? Os responsáveis por essa guerra civil
o Movimento Popular de Libertação da Angola e pela União Nacional de Independência Total de Angola. Então são dois movimentos que nós podemos dizer civis e que buscam, né, digamos assim, um destaque dentro da política do país, né? Então é uma briga mais por poder mesmo, desses dois grupos, tá? Então basicamente na Angola, esse conflito em questão, ele se dá exatamente por conta da atuação desses dois grupos, tá? Ela é considerada uma das guerras mais prolongadas que ocorrem, né, no território africano, e que teve como vitorioso o Movimento Popular de Libertação da Angola no ano de 2002. Porém, né, a gente teve aí um número de perdas de vidas humanas muito elevado, praticamente 500 mil pessoas foram assassinadas, foram mortas por conta desse conflito, o que basicamente atrapalhou muito o desenvolvimento do país, né? Ele coloca aqui que devastando o território angolano, mas a gente tem que considerar também o aumento da pobreza por conta desses conflitos, porque esses conflitos eles acabam expulsando investimentos do país, né? Há um problema também muito ligado ao caos na saúde pública, há uma redução da população, principalmente uma população que representaria a mão de obra, que é a galera que geralmente está mais envolvido, digamos assim, diretamente nesse tipo de conflito, tá? E um outro também muito famoso é a Guerra Civil de Ruanda, né? Inclusive tem um filme muito bacana, que eu até sugiro para vocês futuramente assistirem, que chama-se Hotel Ruanda, que mostra bem essa situação aqui. Mas quem tiver assim os sentimentos muito fragilizados, né, quando se fala de filmes, não sugiro que assistam, tá? Mas é um filme muito bonito de se ver assim, de entender a história que foi todo esse processo. Mas é um filme também muito triste, tá? Então, em Ruanda, né, há a predominância de dois grupos étnicos, que são o grupo dos Hutus, que basicamente representam a maioria no país, né? Eles representam aí quase 90% da população do país, e os Tutsis, que representam a minoria, né? O restante aí do que a gente falou. E durante muito tempo, os Tutsis, mesmo sendo minorias, eles foram quem lideravam o país, né? Eram os responsáveis por dominar politicamente o país. E isso, para a maior parte da população, não era muito aceitável, né? Então, desde a colonização, acentuou-se uma grande rivalidade entre os dois grupos, Hutus e Tutsis. Entre 1990 e 1994, ocorreu a Guerra Civil de Ruanda, e aí nessa época a oposição formada pelos Tutsis atacou as tropas do governo, cujo presidente era Juvenal Habyarimana, um nomezinho mais ou menos por aí a pronúncia, tá? É Habyarimana, que era o Hutu, né? Então houve um momento em que os Hutus eles conseguem tomar, né, o poder político do país, e basicamente os Tutsis revoltados vão lá e acabam assassinando o então presidente, né? Consequência disso, né, como eu coloquei aqui, o maior desdobramento dessa guerra civil aconteceu em 1994 e ficou conhecido historicamente como o genocídio de Ruanda, onde os extremistas Hutus, que tiveram o seu líder assassinado, começaram um imenso ou intenso massacre, né, que acabou vitimando aí praticamente 800 mil pessoas em Ruanda. E esse movimento aí de extremismo, ele ocorre exatamente após o assassinato aí do então presidente. Atualmente, como forma de evitar novos conflitos entre Hutus e Tutsis, é ilegal, né, falar sobre etnia no país, então não é permitido se falar ou discutir sobre
essa diferença étnica no país, tá? Algumas causas e consequências dos conflitos na África. O continente africano ele foi dividido ao longo do período neocolonialista, que a gente estudou em materiais anteriores, também conhecido como imperialismo, né? Que se dá em cima da colonização dos povos na Ásia e na África. Essa divisão ela atende os interesses dos colonizadores europeus, das grandes potências da época, né? Podendo aí destacar Inglaterra, França, Reino Unido, né? Como os principais responsáveis por essa divisão. A colônia de exploração estabelecida na África, ela vai ignorar algumas realidades típicas do continente, e isso vai fazer com que alguns povos africanos que eram rivais, né, fossem agrupados em tribos iguais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que teve muita gente de etnias diferentes e que historicamente eram tribos rivais que foram obrigados a conviver e a dividir o mesmo espaço. Então seria basicamente você colocar o cão e um gato, que nunca se viram para conviver e dividir o mesmo espaço. É claro que isso não ia dar bom, né? A divisão do continente ela ocorre a partir da Conferência de Berlim, que vocês já conhecem, inclusive nós já estudamos em materiais anteriores, na qual foi estipulado que os colonizadores europeus dividissem, né, o território africano de acordo com seus interesses. Foi isso que os garantiu essa divisão. Ao longo do período da Primeira Guerra, 90% do território africano estava sob domínio da Europa. E aí só ao final da Segunda Guerra é que as colônias passaram a iniciar, digamos assim, um movimento pró-independência, né? Que inclusive vão ficar conhecidos muitos deles como países do terceiro mundo. Tá? O fracionamento, que aqui a gente poderia também destacar como a divisão, né? Mas o fracionamento do continente africano é uma das principais causas de fragilidade dos estados. No caso dos estados, aqui se referindo aos países que compõem o continente, que foram tomados por conflitos de diferentes origens. Geralmente esses conflitos ocorrem em 3 níveis, né? É importante também a gente entender essa divisão. Nós temos dentro do continente conflitos tidos como locais, que envolvem grupos e pequenas comunidades nativas, então são conflitos pequenos, que a gente poderia aqui colocar na realidade nossa, né? Como se fosse uma briga entre bairros, né? No nosso município. Já tem os conflitos a nível nacional, que envolvem grupos armados e poder central. Aí aqui já seria, por exemplo, uma briga entre Nordeste e Sudeste, né? Com um nível maior, né? Até a ser considerada de preocupação nacional. E nós temos o regional, que é provocado aí por relações e localidades que vão além do continente. Então são brigas que envolvem até países de outra parte do mundo, tá? De outros continentes. Aqui do lado eu coloquei um mapa para que vocês pudessem acompanhar depois quais são aí os principais conflitos que se destacam dentro desse histórico, né, do continente africano. E para a gente finalizar, a gente vai ver algumas consequências desses conflitos. Então, as principais consequências desses conflitos são de diversidade étnica e religiosa. O enfraquecimento dos governos dos estados, diante de um cenário de conflito civil, eles acabam se tornando frágeis, né? Que é o que a gente até chama de estado falido, que é quando muitas vezes o estado ele não tem mais como intervir nessas relações políticas e econômicas que os países enfrentam, tá? O empobrecimento das populações imersas em crises humanitárias. Então a gente sabe que historicamente, né, e até assim de uma forma um pouco errônea, né, o povo tende a associar a África à pobreza, à fome, né? Sempre que se fala de África tem uma galera que já lembra daqueles meninos magrinhos, esqueléticos,
os olhos esbugalhados, né? Mas não, a África tem muitas riquezas naturais, tem países que têm uma certa condição socioeconômica, mas que infelizmente isso representa a minoria da sua população e não a maioria, né? Isso também gera crises econômicas, onde milhares de pessoas também são mortas e que recebem uma assistência, né, vinda desses governos. E que, galera, basicamente é uma bola de neve. Se você tem um estado, né, que passa por uma crise civil, um conflito armado civil, você tem um estado enfraquecido, e um estado enfraquecido ele não tem como arcar, né, digamos assim, de forma eficiente com a qualidade de seus serviços públicos, né? De certa forma ele fica um pouco fragilizado, tá? A pobreza ela é característica de diversos países do continente africano e a fome é um dos maiores desafios a serem superados, como eu falei, né? Existem muitos países que não têm recursos para atender, né, para abastecer as necessidades básicas da sua população, seja no ponto de vista alimentar, né, de moradia, de saneamento básico, então coisas mesmo simples, digamos assim. Pelo menos 20 países da África enfrentam ao menos uma guerra civil. Então é muita coisa, inclusive é o maior foco de guerra civil que existe no mundo, é o continente africano. Geralmente acontece nos países que importam o modelo de construção estatal de um país colonizador, né? Ou seja, geralmente são países que de certa forma ainda têm uma característica protecionista, né? Que tem uma forte intervenção do Estado nos vários segmentos e nos vários setores sociais, tá? E das 14 operações de paz organizadas pelas Nações Unidas, metade acontecem no continente. Então você consegue perceber que realmente é uma região do planeta que tem muitas dificuldades, né? É uma região do planeta que tem assim uma limitação e aí em vários aspectos muito grande. A África, como eu disse, é um continente bastante rico naturalmente, mas até por questões de influência colonial, né, acabou que interferindo em algumas características políticas desse país e que acabaram gerando problemas que colocam a África aí numa situação bem complicada e entre aí o país o continente que tem um dos maiores índices de pobreza do mundo, tá bom? Então esse era o nosso material de hoje, eu espero que vocês entendam, né? Tá bem resumido, mas tem assim elementos que eu julgo serem essenciais para que vocês entendam um pouco sobre essa realidade de conflitos que ocorrem no continente, beleza? Então, galera, esse era o nosso material, como eu ia falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim no Zap, né? Só queria fechar aqui explicando em relação, já tinha até pedido aos monitores que mandassem para vocês no privado, mas vou reforçar aqui a questão da prova. Como a gente combinou, não há prova de geografia, o que há é o trabalho. Então, quando sair o calendário marcando uma prova de geografia para vocês na próxima semana, vocês entendam que aquela prova é a data final que vocês têm para postarem o meu trabalho. Ah, professor, eu já postei, então ótimo, você usa para estudar para as provas que vêm na sequência, tá bom? No mais aqui um cheiro grande no olho, eu não vou me despedir ainda de vocês, porque eu vou depois divulgar aí para vocês nas minhas redes sociais ou até mesmo mandar pelo WhatsApp um vídeo, né, deixando o meu carinho, deixando os meus agradecimentos, né, dessa nossa jornada ao longo de 3 anos. Uma pena que 2020 não fazia parte do roteiro, né, nem do meu roteiro, nem do roteiro de vocês, mas aconteceu e eu espero que a gente consiga, né, tirar o que é de bom desse momento que foi tão
difícil, que foi tão atípico de 2020, tá bom? Mas eu volto a falar com vocês sobre isso, tá? Eu queria muito assim ainda ter um momento com vocês para a gente poder ter essa conversa, tá bom? Então, um cheiro no olho de todo mundo, um abraço grande. Eu espero que realmente vocês estejam bem, que vocês possam ficar bem para dar continuidade agora com o momento de estágio. E eu espero muito voltar a vê-los, né? E a gente possa ter a oportunidade de pelo menos dar um abraço um no outro, né? Mas é isso, viu, gente? Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e que conceda, né, uma reta final aí muito abençoada e muito cheia de surpresas boas pra gente, né? Em especial para vocês, tá bom? Tchau, tchau, obrigado pela companhia, a gente se vê em um outro momento, se Deus quiser e Ele vai querer, tenho certeza. Tchau, tchau, abraço.